Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O México lembrou os 32 anos do pior terremoto de sua história, vivendo o pesadelo de novo. Desta vez, o epicentro do abalo foi perto da superfície da Terra e, por isso, o número de mortes passa de 100 e é provável que aumente. O terremoto derrubou a fachada de prédios e deixou a população em pânico. Pior ainda, o terremoto derrubou prédios inteiros. Pessoas na rua estavam filmando esse outro prédio. Comentaram que tinham visto paredes danificadas. Aí, de repente, os brasileiros André e Letícia moram na Cidade do México e estavam na rua quando tudo tremeu. Viram pela frente prédios inteiros em escombros. Tinha gente lá dentro. Tá cheirando a gás. A gente vai sair daqui porque tá cheirando a gás. E descobriram que isso também aconteceu bem perto deles. Esse é o nosso prédio. 1, 2, esse já tá quebrado. Podia ter sido a gente. Pela internet, eles falaram do prédio vizinho que desabou. Ao lado do nosso edifício tem um prédio comercial, com escritórios, tem dentista, tem de todo tipo de serviço. Tinha muita gente trabalhando, então tem muitos mortos. E a gente agora não pode entrar em casa. Também contaram do pânico que viram pelas ruas. Saindo pela rua, em frente ao nosso prédio, via gente amputada, muita gente estourando. Completamente desesperadas, chorando muito. Equipes de resgate estão vasculhando os escombros em busca de vítimas. Paredes caíram em cima de carros. A população correu para o abrigo mais seguro, o meio da rua. Para muita gente foi difícil acreditar que era verdade. Hoje, exatamente hoje, faz 32 anos que um terremoto devastador atingiu a Cidade do México e matou milhares de pessoas. É por isso que todo ano, o mês de setembro lá é dedicado a treinamento sobre o que fazer em caso de terremoto. Quando a terra tremeu, muita gente estava participando desses treinamentos. André conta que não houve alarme na hora do terremoto. Aí hoje, às 11 da manhã, teve essa simulação, ninguém desceu. E aí agora, algumas horas depois, teve esse terremoto que não deu tempo de soar o alarme. O epicentro foi na região central do México, na cidade de Raboso, no estado de Puebla, a 51 quilômetros de profundidade. O local fica a cerca de 120 quilômetros da Cidade do México. Ou seja, foi relativamente perto da capital. E a região metropolitana da Cidade do México tem perto de 20 milhões de habitantes. Por isso, o número de vítimas é uma grande preocupação agora. Na internet, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, fez um apelo à população. É importante evitar circular por ruas e avenidas para permitir a passagem dos veículos de emergência. O México ainda estava se recuperando de um outro terremoto que aconteceu 12 dias atrás. Foi sentido na Cidade do México, mas com um epicentro mais distante, no Oceano Pacífico, e atingiu com força regiões pobres do sul do país. Vamos falar com Fábio Turci agora ao vivo em Nova York. Ele tem informações sobre as operações de resgate. Boa noite, Fábio. Quais são as informações que você tem sobre as operações no México? Boa noite, Renata, Bonner, boa noite para todos. Olha, pode levar dias até que todas as vítimas sejam localizadas e resgatadas. Muitos cidadãos estão ajudando nesse trabalho de resgate, retirando escombros com as mãos. Há relatos, por exemplo, de 2 crianças soterradas na entrada de uma escola. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, afirmou que 27 prédios desabaram na Cidade do México, entre eles pelo menos 2 escolas. O presidente estava sobrevoando o estado de Oaxaca, no sul do país, que foi uma das áreas muito atingidas por esse terremoto do último dia 7, quando recebeu informação sobre esse novo terremoto de hoje, voltou imediatamente para a capital e sobrevoou também a Cidade do México. O presidente convocou o Comitê Nacional de Emergências para coordenar o socorro às vítimas e mandou esvaziar todos os hospitais que sofreram algum tipo de abalo e transferir os pacientes para lugares seguros. Quase 4 milhões de pessoas estão sem energia elétrica no México. O Itamaraty afirmou, agora há pouco, que até o momento não há informações sobre brasileiros entre as vítimas. Renata, Bonner. O Fábio Turci continua acompanhando. A qualquer nova informação, a gente volta a conversar com ele. Obrigada, Fábio. Vamos falar agora com a Maria do Bem, a Maria Júlia Coutinho. Maju Coutinho, boa noite. O que a gente pode esperar para a previsão do tempo para o Brasil amanhã? Oi, Renata, ainda bem que eu estou tudo bem. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Amanhã, aquela chuva pontual que eu comentei ontem deve atingir parte do Tocantins e de Goiás. Só lembrando que Palmas, em Goiânia, em Brasília, não choveu do começo do mês de setembro até hoje. Olha só, nem aqui em agosto,
nem no mês de julho, nem em junho. A chuva, olha, foi lá no dia 13 de maio em Palmas e depois no dia 21 em Brasília e em Goiânia. Então, depois de 129 dias de seca, as primeiras gotas de chuva podem voltar amanhã à tarde para a capital do Tocantins, mas o dia ainda deve ser muito quente, 40 graus de máxima por lá. Goiânia com 34 e pancada à tarde também. E depois de 121 dias sem um pingo d'água caindo do céu, Brasília pode ter uma tarde com pancadas isoladas, máxima de 28 graus. É que esse sistema aqui de baixa pressão, lá nos níveis médios da atmosfera, vai levantar o ar, deixar a atmosfera mais instável, favorecer a formação das nuvens de chuva. Lembrando, gente, chuva irregular, porque ainda não tem umidade suficiente na atmosfera para quebrar de vez a secura acumulada há meses. Onde tem agora umidade para dar e para vender é aqui no restante da região norte, né? Aqui entre Amazonas, Roraima e também o Amapá. A umidade junto com o calor, eles dois podem provocar aquelas pancadas entre essa área que eu mostrei. E a região costeira aqui, entre Pernambuco e parte do Espírito Santo, continua com tempo instável por causa justamente da umidade que vem do mar. Isso vale para Aracaju e Vitória, onde a temperatura continua muito amena, 26 graus na capital capixaba, e em Belém, máxima de 34, Renata, com pancadas acompanhadas de raios. E onde o tempo fica firme, Maju? Olha só, a gente tem tempo aberto no sul do país e nas outras áreas aqui em amarelo no mapa. E em vários pontos do território a gente vai ter umidade relativa do ar baixa e risco de queimadas bem alto. Cuiabá com 40 graus, Campo Grande com 36 graus, Belo Horizonte com 29 estão aí no time da secura vespertina. Em Porto Alegre, no Rio e em São Paulo, o destaque é o nevoeiro matinal, 17 de mínima e 32 de máxima lá em Porto Alegre e também no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo a gente vai ter 15 pela manhã e 29 à tarde. Renata. Até amanhã. Quase um ano atrás, o governo anunciou que os brasileiros que pagassem suas dívidas em dia entrariam automaticamente no cadastro positivo. Com mais pessoas nesse ranking de bons pagadores, o crédito ficaria mais barato. Mas até agora nada. O seu Geraldo nunca atrasou uma conta, mas foi só emprestar o nome para o filho que entrou para a lista de inadimplentes. Seu Geraldo diz que as empresas deveriam ter um histórico da vida financeira para saber que ele sempre foi um bom pagador. Com seu histórico é como um currículo, né? Numa empresa você tem que ter bons antecedentes, que é para provar que você realmente é bom. Esse currículo já existe. É o cadastro positivo de crédito, que tem as informações dos consumidores. Quem paga em dia, quem atrasa e quem não paga. Hoje, para fazer parte do cadastro positivo, o consumidor precisa pedir para ser incluído. O governo tinha prometido que a adesão seria automática e no fim do ano passado chegou até a anunciar que essa seria uma medida de estímulo ao crédito, já que aqueles que pagam as contas em dia poderiam ser beneficiados com juros menores e prazos melhores. Mas até hoje o cadastro automático não saiu do papel. Em dezembro, o governo chegou a informar que o aperfeiçoamento do cadastro positivo seria feito por medida provisória, que entra em vigor assim que publicada. A MP nunca saiu. Agora, o Banco Central informou que o governo optou por um projeto de lei, que está sendo elaborado pelo senador Armando Monteiro, do PTB, em conjunto com o Banco Central e o Ministério da Fazenda. Esse projeto deve ser apresentado nos próximos dias na Comissão de Constituição e Justiça. Só depois de analisado na comissão, vai para plenário e depois para a Câmara. E projeto de lei não tem prazo para ser votado. Enquanto isso, a adesão é baixa. O Boa Vista SCPC estima que 5% dos consumidores se cadastraram voluntariamente. E olha que uma pesquisa mostra que quase metade acredita que o objetivo do cadastro positivo é facilitar o crédito. Mas a maior vantagem do cadastro só vai aparecer quando a adesão for maior. Na taxa final de um contrato de crédito, chamado custo efetivo total, uma parte daquela taxa é a inadimplência. Eu cobro de quem paga e de quem não paga. Isso está errado. As pessoas têm que pagar o risco que elas representam para o banco. Se o risco é bom, a taxa tem que ser melhor. Se o cadastro positivo já fosse automático, seria bom para quem paga certinho e também para o seu Geraldo, que por causa de uma dívida ficou completamente sem crédito.
o credor também consegue enxergar o histórico todo de crédito dela. Então ele vê que essa pessoa, ela é uma boa pagadora, mas no momento de crise ela deixou de pagar uma conta. Então ao invés de negar um crédito, vai dar um crédito em outras condições, mas vai oferecer o crédito para o consumidor. A 51 quilômetros de profundidade. O local fica a cerca de 120 quilômetros da Cidade do México. Ou seja, foi relativamente perto da capital. E a região metropolitana da Cidade do México tem perto de 20 milhões de habitantes. Por isso, o número de vítimas é uma grande preocupação agora. Na internet, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, fez um apelo à população. É importante evitar circular por ruas e avenidas para permitir a passagem dos veículos de emergência. O México ainda estava se recuperando de um outro terremoto que aconteceu 12 dias atrás. Foi sentido na Cidade do México, mas com um epicentro mais distante, no Oceano Pacífico, e atingiu com força regiões pobres do sul do país. Vamos falar com Fábio Turci agora ao vivo em Nova York. Ele tem informações sobre as operações de resgate. Boa noite, Fábio. Quais são as informações que você tem sobre as operações no México? Boa noite, Renata, Bonner, boa noite para todos. Olha, pode levar dias até que todas as vítimas sejam localizadas e resgatadas. Muitos cidadãos estão ajudando nesse trabalho de resgate, retirando escombros com as mãos. Há relatos, por exemplo, de 2 crianças soterradas na entrada de uma escola. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, afirmou que 27 prédios desabaram na Cidade do México, entre eles pelo menos 2 escolas. O presidente estava sobrevoando o estado de Oaxaca, no sul do país, que foi uma das áreas muito atingidas por esse terremoto do último dia 7, quando recebeu informação sobre esse novo terremoto de hoje, voltou imediatamente para a capital e sobrevoou também a Cidade do México. O presidente convocou o Comitê Nacional de Emergências para coordenar o socorro às vítimas e mandou esvaziar todos os hospitais que sofreram algum tipo de abalo e transferir os pacientes para lugares seguros. Quase 4 milhões de pessoas estão sem energia elétrica no México. O Itamaraty afirmou, agora há pouco, que até o momento não há informações sobre brasileiros entre as vítimas. Renata, Bonner. O Fábio Turci continua acompanhando. A qualquer nova informação, a gente volta a conversar com ele. Obrigada, Fábio. Vamos falar agora com a Maria do Bem, a Maria Júlia Coutinho. Maju Coutinho, boa noite. O que a gente pode esperar para a previsão do tempo para o Brasil amanhã? Oi, Renata, ainda bem que eu estou tudo bem. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Amanhã aquela chuva pontual que eu comentei ontem deve atingir parte do Tocantins e de Goiás. Só lembrando que Palmas, em Goiânia, em Brasília, não choveu do começo do mês de setembro até hoje. Olha só, nem aqui em agosto, nem no mês de julho, nem em junho. A chuva, olha, foi lá no dia 13 de maio em Palmas e depois no dia 21 em Brasília e em Goiânia. Então, depois de 129 dias de seca, as primeiras gotas de chuva podem voltar amanhã à tarde para a capital do Tocantins, mas o dia ainda deve ser muito quente, 40 graus de máxima por lá. Goiânia com 34 e pancada à tarde. Para lugares seguros. Quase 4 milhões de pessoas estão sem energia elétrica no México. O Itamaraty afirmou, agora há pouco, que até o momento não há informações sobre brasileiros entre as vítimas. Renata, Bonner. O Fábio Turci continua acompanhando. A qualquer nova informação, a gente volta a conversar com ele. Obrigada, Fábio. Vamos falar agora com a Maria do Bem, a Maria Júlia Coutinho. Maju Coutinho, boa noite. O que a gente pode esperar para a previsão do tempo para o Brasil amanhã? Oi, Renata, ainda bem que eu estou tudo bem. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Amanhã aquela chuva pontual que eu comentei ontem deve atingir parte do Tocantins e de Goiás. Só lembrando que Palmas, em Goiânia, em Brasília, não choveu do começo do mês de setembro até hoje. Olha só, nem aqui em agosto, nem no mês de julho, nem em junho. A chuva, olha, foi lá no dia 13 de maio em Palmas e depois no dia 21 em Brasília e em Goiânia. Então, depois de 129 dias de seca, as primeiras gotas de chuva podem voltar amanhã à tarde para a capital do Tocantins, mas o dia ainda deve ser muito quente, 40 graus de máxima por lá. Goiânia com 34 e pancada à tarde também. E depois de 121 dias sem um pingo d'água caindo do céu, Brasília pode ter uma tarde com pancadas isoladas, máxima de 28 graus. É que esse sistema aqui de baixa pressão, lá nos níveis médios da atmosfera, vai levantar o ar, deixar a atmosfera mais instável, favorecer a formação das nuvens de chuva. Lembrando, gente, chuva irregular, porque ainda não tem umidade suficiente na atmosfera para quebrar de vez a secura acumulada há meses. Onde tem agora umidade para dar e para vender é aqui no
restante da região norte, né? Aqui entre Amazonas, Roraima e também o Amapá. A umidade junto com o calor, eles dois podem provocar aquelas pancadas entre essa área que eu mostrei. E a região costeira aqui, entre Pernambuco e parte do Espírito Santo, continua com tempo instável por causa justamente da umidade que vem do mar. Isso vale para Aracaju e Vitória, onde a temperatura continua muito amena, 26 graus na capital capixaba, e em Belém, máxima de 34, Renata, com pancadas acompanhadas de raios. E onde o tempo fica firme, Maju? Olha só, a gente tem tempo aberto no sul do país e nas outras áreas aqui em amarelo no mapa. E em vários pontos do território, a gente vai ter umidade relativa do ar baixa e risco de queimadas bem alto. Cuiabá com 40 graus, Campo Grande com 36 graus, Belo Horizonte com 29, estão aí no time da secura vespertina. Em Porto Alegre, no Rio e em São Paulo, o destaque é o nevoeiro matinal, 17 de mínima e 32 de máxima lá em Porto Alegre e também no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo a gente vai ter 15 pela manhã e 29 à tarde. Renata. Até amanhã. Matinal, 17 de mínima e 32 de máxima lá em Porto Alegre e também no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo a gente vai ter 15 pela manhã e 29 à tarde. Renata. Até amanhã. Quase um ano atrás, o governo anunciou que os brasileiros que pagassem suas dívidas em dia entrariam automaticamente no cadastro positivo. Com mais pessoas nesse ranking de bons pagadores, o crédito ficaria mais barato. Mas até agora nada. O seu Geraldo nunca atrasou uma conta, mas foi só emprestar o nome para o filho que entrou para a lista de inadimplentes. Seu Geraldo diz que as empresas deveriam ter um histórico da vida financeira para saber que ele sempre foi um bom pagador. Com seu histórico é como um currículo, né? Numa empresa você tem que ter bons antecedentes, que é para provar que você realmente é bom. Esse currículo já existe. É o cadastro positivo de crédito, que tem as informações dos consumidores. Quem paga em dia, quem atrasa e quem não paga. Hoje, para fazer parte do cadastro positivo, o consumidor precisa pedir para ser incluído. O governo tinha prometido que a adesão seria automática e no fim do ano passado chegou até a anunciar que essa seria uma medida de estímulo ao crédito, já que aqueles que pagam as contas em dia poderiam ser beneficiados com juros menores e prazos melhores. Mas até hoje o cadastro automático não saiu do papel. Em dezembro, o governo chegou a informar que o aperfeiçoamento do cadastro positivo seria feito por medida provisória, que entra em vigor assim que publicada. A MP nunca saiu. Agora, o Banco Central informou que o governo optou por um projeto de lei, que está sendo elaborado pelo senador Armando Monteiro, do PTB, em conjunto com o Banco Central e o Ministério da Fazenda. Esse projeto deve ser apresentado nos próximos dias na Comissão de Constituição e Justiça. Só depois de analisado na comissão, vai para plenário e depois para a Câmara. E projeto de lei não tem prazo para ser votado. Enquanto isso, a adesão é baixa. O Boa Vista SCPC estima que 5% dos consumidores se cadastraram voluntariamente. E olha que uma pesquisa mostra que quase metade acredita que o objetivo do cadastro positivo é facilitar o crédito. Mas a maior vantagem do cadastro só vai aparecer quando a adesão for maior. Na taxa final de um contrato de crédito, chamado custo efetivo total, uma parte daquela taxa é a inadimplência. Eu cobro de quem paga e de quem não paga. Isso está errado. As pessoas têm que pagar o risco que elas representam para o banco. Se o risco é bom, a taxa tem que ser melhor. Se o cadastro positivo já fosse automático, seria bom para quem paga certinho e também para o seu Geraldo, que por causa de uma dívida ficou completamente sem crédito. O credor também consegue enxergar o histórico todo de crédito dela. Por favor, nos ajude deixando seu gostei.